irmãos? Ontem nós começamos na igreja uma série de pregações bíblicas com o tema Colunas da Verdade. São doutrinas bíblicas, doutrinas basilares da nossa fé. E eu gostaria muito da atenção de todos vocês para cada pregação dessa série. É óbvio que a gente tem que estar atento a toda a pregação, mas nós estamos falando de colunas da nossa fé. Colunas da verdade bíblica. O que é uma coluna, basicamente? Qual é o papel de uma coluna? Oferecer sustentação ao edifício. Oferecer sustentação ao edifício. O que é que dá sustentação a nós enquanto instituição, enquanto promessistas? O que é que dá sustentação? Sim, a coluna. E quais são essas colunas? Não são os pastores da igreja, embora os pastores são personalidades importantes para a igreja. Os pastores não são as colunas da igreja. E nenhum demérito contra os pastores, eu não vou jogar contra o time, né? Os pastores são uma bênção. O pastor Silvio é uma bênção, mas não é a coluna da igreja adventista da promessa aqui. Não é? Não é. A coluna da igreja não é o nosso CNPJ, o nosso Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. A Convenção Paranaense tem as nossas igrejas locais ainda não, estão caminhando no passo para que chegue lá, mas enfim, ainda que em algum momento tenha um CNPJ específico para a igreja local, não é isso a coluna. A coluna é a nossa fé, as nossas crenças, os nossos valores. A coluna não é o grupo de louvor, não é o nosso endereço, são as nossas crenças, os nossos valores, aquilo que acreditamos à luz da palavra de Deus. Então, eu quero muita atenção sua para cada uma dessas pregações. Se você puder, se você achar importante para você, traga um caderno, uma caderneta, uma caneta e comece a fazer anotações durante as pregações. E sabe por quê? Porque você tem a responsabilidade de dominar, escute isso, dominar cada um dos conteúdos dessa série. É sua responsabilidade. Não importa se você é pregador, se você é professor de escola bíblica, se você canta na igreja, se você ajuda na recepção, na cozinha, não importa onde você atue. Se você é um membro dessa igreja local, você tem a responsabilidade de conhecer ao ponto de ser capaz de dominar. E quando eu digo dominar, não é necessariamente ser capaz de fazer uma pregação a respeito, mas ser capaz de responder a alguém o que nós pensamos a respeito de determinado assunto. Então, se alguém um dia te perguntar o que vocês pensam sobre o tema da eleição. Eu não sei se eu vou votar no... Não estou falando da eleição, da eleição política. Aí, se começou desse jeito, já está, né? Se quando fala de eleição para o crente, aquilo que ele melhor domina é a questão política, estamos arrumados, irmão. Estamos arrumados, verdade. Se para nós dominamos, pastor, aqui de eleição política eu domino tudo, se for esse o nosso domínio, é tão mal. Porque, na verdade, existe um tema de eleição na Escritura e não tem a ver necessariamente com política, mas tem a ver com uma outra perspectiva ainda mais importante. Eu vou falar dela hoje. Então, atenção, a cada pregação dessa série, traga a sua caderneta, anote se você entender importante, necessário, preste atenção, escute de novo, especialmente vocês aí que estão no setup, né, estão estudando teologia, especialmente vocês, teólogos. Tem gente que está estudando teologia também, não é no setup, mas está fazendo teologia. Isso é uma bênção. Então, especialmente vocês também, dominem essas doutrinas, essas colunas da verdade. Amém? Ontem, o que vocês ouviram, a pregação de ontem, qual foi? Eu não estava aqui, eu ouvi apenas uma parte da pregação da diaconisa. Qual foi o tema de ontem? Só o quê?
um caminho. Então, o tema de hoje basicamente foi a respeito da salvação em Jesus Cristo, a suficiência de Jesus para a salvação, a exclusividade de Jesus para a salvação. Então, para nós, uma estrutura fundamental, e talvez esse seja o pilar, talvez não, esse é o pilar mais importante da nossa fé. Eu acho que a gente pode dizer isso. Ah, mas não é a guarda do sábado, pastor? Não é, pode ser o mais característico, o mais distintivo, mas não é esse o mais importante da nossa fé. O mais importante da nossa fé é a rocha. Nós acabamos de cantar uma canção aqui, falou dessa rocha. Sobre essa rocha a tua igreja está, e a rocha é Cristo. A doutrina a respeito de Cristo e da salvação em Jesus. Esse é o ponto fundamental e principal. Foi isso que foi pregado ontem aqui. E hoje, a partir de hoje e nos próximos 2 sermões, nas 2 pregações, aliás, eu vou pedir, Felipe, vocês por gentileza preparam uma arte com os temas das pregações e divulga para os irmãos saber o que vem pela frente, né? Uma arte assim, não precisa ser o do pregador, só o título, né? E aí divulga nas redes sociais ou no grupo de WhatsApp da igreja, para os irmãos saberem o que vai ser pregado nesses dias. Já que o pastor está atribuindo tanta importância, tanta ênfase, é importante então que você já saiba o que virá pela frente, para você de repente pensar, essa aqui eu não quero faltar. Mas vamos lá, então, nós estamos falamos ontem sobre a doutrina da salvação em Jesus. E hoje, e nos próximos 2 sermões, nós vamos ver como essa salvação como ela se processa, se realiza na vida do cristão. É como se nós fôssemos agora jogar uma lupa sobre a cruz, a mensagem do Evangelho, e entender nas suas minúcias. E talvez eu esteja exagerando um pouco ao dizer entender nas suas minúcias, porque mesmo esses 3 sermões não poderíamos fazer isso, se a gente for realmente ver nas suas minúcias. Mas vamos ver com um pouco mais de detalhes. Atenção. Como a salvação acontece, como ela opera em nós. E hoje nós vamos ver, à luz da palavra de Deus, a respeito da doutrina da eleição, do chamado e da conversão. E essas 3 coisas estão na Bíblia e nós precisamos entendê-las, porque elas dizem respeito à maneira como Deus nos alcança. A maneira como a obra mais preciosa da nossa vida acontece. A maior de todas as belezas e as riquezas se expressam aqui, nessa doutrina bíblica da salvação em Cristo. E nós começamos hoje falando desses três pináculos ou pilares, 3 pilares: a eleição, o chamado e a conversão. Vamos primeiro à eleição. A eleição, irmãos, é uma verdade bíblica. É um princípio que está na Escritura. A Bíblia fala de uma eleição. Veja, por exemplo, João 15,16. Jesus diz lá assim: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. A eleição é uma escolha. Inclusive o texto que foi lido hoje aqui está relacionado no início do culto, que a Rafaela leu. Olha, não foram vocês que me amaram, eu amei vocês primeiro. Então está intimamente relacionado também à doutrina da eleição. Deus nos escolheu. É isso que a Bíblia está mostrando. Atos 14:48 também diz isso. Diz lá em Atos 14:48 que creram todos os que foram destinados para a vida eterna. Todos aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna creram no Senhor. E quando algumas pessoas leem esse versículo em especial, elas têm talvez uma impressão, uma percepção um pouco diferente do que seja essa destinação ou essa eleição de Deus. Marcos 13, versículo 19, há também ali
uma outra passagem que fala a respeito da eleição. Marcos 13:19 fala que a grande tribulação, aquela grande tribulação que sobrevirá ao mundo no final dos tempos, ela será abreviada por causa dos eleitos. A grande tribulação, disse Jesus, seria abreviada por causa dos eleitos. Então a Escritura claramente diz que existem eleitos, pessoas que foram eleitas por Deus. Romanos 8:33 também diz isso, que Deus justifica os eleitos. Deus que dá justiça aos seus eleitos. Mas quem são esses eleitos? Quem são essas pessoas que foram escolhidas por Deus para a salvação? Algumas pessoas, alguns cristãos vão dizer assim, que os eleitos são aquelas pessoas que Deus escolheu que queria salvar lá na eternidade. Então algumas pessoas entendem assim, olha, lá na eternidade Deus resolveu salvar essas pessoas, e por outro lado, Deus resolveu não salvar essas pessoas, condená-las. Então, para alguns, a eleição diz respeito a uma escolha de Deus na eternidade de salvar alguns, e a escolha de Deus para condenar outros. Alguns pensam assim, especialmente os irmãos que são considerados calvinistas. Há um outro viés dentro do próprio calvinismo que vai crer assim, que a eleição acontece também na eternidade, mas visto que todos estavam condenados, Deus escolheu salvar alguns e outros ele simplesmente não escolheu salvar. Ele não necessariamente escolheu para a condenação, ele só não escolheu, só não elegeu. Então alguns também pensam dessa forma. Nós não pensamos nenhuma das duas formas. Não é assim que entendemos a eleição, que Deus, por sua soberania, por razões que ele não explica, escolheu como vou salvar esse, desse não, esse aqui vou, esse não, esse eu vou, esse não, sabe? Sem nenhuma razão aparente. Então, para muitos cristãos, a escolha de Deus é mais ou menos nesses termos. Ele escolhe salvar alguns, outros não escolhe salvar, e ok. Nós cremos na eleição de acordo com a presciência de Deus. Presciência de Deus. Veja em Atos capítulo 2, versículo 23. Vamos ler? Atos 2, versículo 23. É um discurso de Pedro no dia de Pentecostes. E ele está falando a respeito do Senhor Jesus. E ele disse assim, que Jesus, Pedro disse, foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus. Então, essa coisa de presciência é algo que está na Bíblia. Jesus foi entregue pelo conselho presciente de Deus, pela determinação de Deus de acordo com a sua presciência. O que é presciência? Pré, você já sabe, como é que chama o pré aqui? É um... Oi? Esse prefixo, digamos assim, pré, é de antes. Traz essa ideia. No nosso idioma, quando você tem pré alguma coisa, quer dizer que é algo antecipado, antes. Pré-ciência. E a palavra ciência, conhecimento, saber. Então, pré-ciência é conhecimento antecipado. Deus tem conhecimento antecipado das coisas. Ele conhece as coisas antes que elas aconteçam. E de acordo com Atos 2:23, então a redenção não foi um remendo para algo que não deu certo. Do tipo, vixe, e agora? O homem pecou, o homem desobedeceu. O que nós vamos fazer? Vamos ver aqui que a gente... Não, a redenção não foi um ato, tipo um plano B. Vamos ver o que a gente faz agora, já que o homem caiu em pecado. Não, porque o envio de Jesus, a morte de Jesus, ela foi determinada de acordo com a presciência de Deus.
Ele conhece as coisas antes mesmo que aconteçam. Então, quando Deus determinou criar o homem, Deus sabia que o homem também haveria de pecar. Quando o homem peca, não é uma surpresa para Deus. Fala, vixe, rapaz, e agora, hein? Não. Deus, quando decide criar, Deus também decide redimir. Deus sabe que esse homem vai cair em pecado, e mesmo sabendo que vai cair em pecado, Deus decide também resgatá-lo, redimi-lo, não permitir que ele vivesse eternamente nessa condição de queda. Então, Deus sabia que criaria, mas também sabia que iria redimir, que iria resgatar. A queda não foi um plano de Deus, mas a salvação foi. Então, se Deus sabia na eternidade que a criatura cairia em pecado, Ele também sabia que seu Filho seria oferecido pela redenção dos homens. Pelo conhecimento antecipado de Deus. Por isso Deus decidiu criar, mesmo sabendo que haveria queda. Muitas pessoas se perguntam sobre isso. Deus sabia que o homem ia cair em pecado? Sim, Deus sabia, Ele é onisciente. E por que Deus criou, mesmo sabendo que cairia em pecado? Eu responderia dizendo, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ainda que Deus soubesse que o homem cairia em pecado, a graça é muito maior, mais deslumbrante, poderosa. E ainda que um dano, algo nocivo como o pecado fosse se manifestar, a grandeza, a glória, a graça de Deus são maiores, de modo que vale a pena criar, porque ainda assim a graça de Deus se mostraria abundante sobre os homens. Louvado seja o Senhor. Então, apesar disso, de saber que o homem cairia, Deus resolve criar. E Deus cria sabendo que iria redimir também. E Deus sabia também. E ao redimir, ao decidir redimir, Deus decide ofertar essa redenção. Deus decide colocar essa redenção disponível às pessoas. Todo aquele que quisesse, todo aquele que uma vez estando em pecado, quisesse, desejasse, obter a redenção de sua alma, alcançaria isso. A redenção de Deus, ela foi disponibilizada para os homens, embora Deus sabia que nem todos aceitariam, nem todos creriam. Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer que ninguém caia ou que ninguém morra eternamente no pecado. Deus não quer isso. Atos 17:30 deixa isso bem claro. Deus não quer que ninguém se perca, mas em toda parte anuncia a todos que se arrependam. Deus deseja que todas as pessoas se arrependam. Esse é o desejo de Deus. Ele quer que todas as pessoas se arrependam. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Ali a Bíblia diz que Deus deseja que todos sejam salvos e conheçam plenamente a verdade. Então Deus deseja que todos se arrependam, Deus deseja que todos sejam salvos e conheçam a verdade por inteiro. Essa é uma afirmação categórica da Bíblia. Mas Deus sabia que nem todos aceitariam a oferta da graça. Mas Deus também sabia quem aceitaria a oferta da graça. Entende? Então, Deus cria e Deus estabelece um plano da redenção para aquele homem que cairia em pecado. Deus oferta essa redenção de graça. Deus sabe que nem todos aceitariam, mas Deus sabe que haveriam aqueles que aceitariam. E aqueles que haveriam de aceitar, Deus conheceu. Deus já conhece desde a eternidade. Deus conheceu desde a eternidade aqueles que haveriam de crer no Evangelho. Aqueles que haveriam de depositar fé em Jesus Cristo. Dessa forma, irmãos, Deus, na eternidade, elegeu aqueles que Ele saberia que aceitariam a sua salvação. É nesses termos que nós entendemos a eleição à luz da Bíblia. Ou seja, a eleição é de acordo com a presciência de Deus. Deus conhecia na eternidade aqueles que responderiam à oferta da salvação.
e na eternidade Deus os elege, os escolhe. Veja comigo 1 Pedro capítulo 1. Está lá no final do Novo Testamento, 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 e 2. Veja o que diz a palavra do Senhor. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, olha só, ele chama os irmãos de eleitos, né? Eleitos peregrinos da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém. Então esse texto bíblico mostra categoricamente para nós que os cristãos foram eleitos de acordo com a presciência de Deus, de acordo com o conhecimento antecipado de Deus a respeito daqueles que responderiam à sua salvação, à sua oferta de graça. Então nós não cremos que Deus tenha simplesmente, não escolheu esses porque Ele não quis. Que Deus não elegeu algumas pessoas porque não era da vontade dele tão somente. Cremos que Deus elegeu porque ele conhecia antecipadamente aqueles que responderiam à oferta da graça. Um exemplo simples para você tentar entender melhor isso. Meu pai foi comprador de gado por muito tempo, trabalhava com gado, cavalo, e algumas vezes eu já testemunhei, acompanhei ele comprando animais. E quando você vai comprar um animal, e como qualquer outra coisa, você vai ver o objeto da compra. E meu pai, melhor dizendo, muitas vezes chegava num ambiente que tinha, digamos ali, tinha 50 animais. E ele, digamos que ele queria comprar 30. Ele não vai comprar os 50, ele quer comprar 30. O que ele faz? Ele escolhe. E qual é o critério da escolha? Como ele era pecuarista, comprava o gado para engordar o animal e depois vender o animal gordo, certo? Então, ele analisa de acordo com a sua, digamos assim, presciência. Ele olha o animal e ele pelas características, pelo perfil do animal, isso naturalmente de acordo com a sua experiência, ele sabia qual animal daria um peso melhor, qual animal traria melhores resultados dentro daquilo que ele esperava. Então ele fazia a sua escolha de acordo com o potencial ou a resposta que aquele animal lhe daria. Assim também, às vezes, na compra de cavalos, né, digamos que compraria um cavalo ainda novo, mas ele percebia pelas características, esse vai ser um bom animal para o trabalho, para aquilo que eu espero dele. E aí então adquiria aquele animal pelo seu conhecimento antecipado daquilo que o resultado final. Assim, em termos simples, eu diria, assim é a eleição. Quando a Bíblia fala de eleição, então está falando nesses termos. Está falando do conhecimento de Deus a respeito daqueles que aceitariam a fé, aceitariam o Evangelho. Olha, irmãos, se nós pudéssemos, falando agora de eleição em termos de política, nós pudéssemos já antecipadamente saber qual seria entre os candidatos, qual faria o melhor governo, nós escolheríamos, votaríamos aquele que a gente tenha certeza que esse vai fazer o melhor governo, não é? Acontece que a gente nem sempre tem essa certeza, essa clareza. Eu suponho que alguns de vocês já votaram na sua história de vida e se decepcionaram com o seu voto. Você esperava mais daquele ou daquela candidata e ele não deu a resposta que você esperava, não governou da maneira que você esperava, porque nós não temos esse tipo de presciência. Mas lá na eternidade, Deus olhou para você e Deus viu, Deus conheceu, Deus sabia da tua existência e Deus sabia que você responderia ao chamado. Deus viu você aceitando a Jesus Cristo, recebendo a Jesus Cristo pela fé e Deus te escolheu na eternidade. Por isso, você é um eleito de Deus, porque Deus conheceu você recebendo o Evangelho desde a eternidade. Louvado seja o Senhor. E como é que os eleitos podem vir a Deus? Aí vem a segunda questão, é pelo chamado. O que é isso, chamado? Chamado é um ato da graça pelo qual Deus convida homens e mulheres a aceitarem pela fé a salvação providenciada por Jesus Cristo. A Bíblia diz lá em Romanos 8, versículo 30, aos que predestinou, a estes também chamou.
Aqueles que Deus conheceu na eternidade, elegeu na eternidade, Deus também providencia um meio para que essa pessoa venha ao Senhor. Porque aquele que Deus escolheu na eternidade está morto nos seus delitos e pecados. E Deus então o chama para vir para o Senhor. E esse chamado é por meio da pregação do Evangelho. Por meio da proclamação da palavra. É assim que Deus chama os eleitos. Romanos capítulo 10, versículo 14. Como ouvirão se não há quem pregue? Ainda Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pela pregação da palavra de Cristo. Aleluia. 1 Tessalonicenses 2, versículo 13. Nos diz que Deus os escolheu para a salvação. E no versículo 14, que Deus nos chamou por meio do Evangelho. Então Deus elegeu pessoas na eternidade, e essas pessoas vêm a Deus, porque Deus as chama pela pregação da palavra. Deus as chama por meio do Evangelho. Significa que, como é que nós respondemos ao chamado para a salvação? Não é porque a gente achou a igreja um lugar super interessante. Se você está na igreja, se você, por alguma razão, veio e fez parte da igreja, eu sempre achei, as pessoas são legais, eu gosto de estar aqui, eu me sinto bem. Se é esse o motivo, se é essa a razão, você ainda não entendeu o Evangelho, eu nem sei se você é um eleito. Se você está na igreja porque o ambiente é bacana só, porque você se sente bem e acolhido, essas são coisas boas. E eu fico feliz que você se sinta acolhido, que você se sinta amado e sinta à vontade aqui. Mas a razão do fundo do meu coração, e eu creio também nisso à luz da palavra de Deus, a razão pela qual eu quero que você esteja em Cristo, não é por conta do conforto que a gente oferece, ou da comodidade que você pode encontrar aqui, mas porque você ouviu uma mensagem, você ouviu uma proclamação, você ouviu uma notícia, e essa notícia fez sentido para a sua vida. E essa notícia oferece conforto, esperança e respostas para a sua vida. E o que deve fundamentar a tua fé é essa notícia, a pregação, a proclamação do Evangelho da paz em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. É pela proclamação da mensagem de Cristo que as pessoas são chamadas para a vida eterna. Eu quero muito, muito mesmo que essa igreja se encha de pessoas mais e mais e mais. Mas eu não quero que essas pessoas venham para a igreja apenas porque a igreja é badalada, é legal, ou porque de repente tem pessoas conhecidas aqui. Eu quero que elas venham por causa da mensagem que pregamos, por causa das verdades que falamos, por causa da escritura e da mensagem de Deus, da proclamação do Evangelho de Deus. Eu quero que elas escutem isso e digam, é isso. Eu acredito nessa verdade. Eu quero essa verdade para mim. É isso. É isso que tem que conquistar a nossa alma. É isso que tem que conquistar o nosso coração. Quando a palavra é anunciada, então, o Espírito Santo, ele começa a atuar no coração das pessoas, convencendo-as do pecado, da justiça e do juízo. Quando um texto bíblico é pronunciado, um versículo bíblico é proclamado, como João 3,16. Quando uma história bíblica é contada, quando o ensino bíblico é anunciado para alguém, aí nós estamos tendo a proclamação do Evangelho. Quando alguém se senta com outra pessoa para ensinar-lhe as Escrituras, para falar a respeito da criação, da queda, falar a respeito do juízo de Deus por meio de Noé. Quando alguém senta com outra pessoa e explica para ela a respeito do chamado de Deus em Abraão. Quando alguém senta com outra pessoa e começa a expor as Escrituras e mostrar para ela os livramentos que Deus ofereceu na história. E como na plenitude dos tempos Deus enviou seu Filho ao mundo, nascido de mulher. E como ele, por meio, por sua fidelidade e justiça, foi à morte de cruz. E quando as pessoas ouvem essas coisas, quando elas ouvem essa mensagem em seus detalhes, e ela deposita fé e confiança nessas coisas, ali um milagre está acontecendo, aleluia. Ali o milagre da redenção está acontecendo. É Deus chamando pessoas para a eternidade.
Eu gostaria muito, eu quero muito que você acredite profundamente nisso. É a mensagem de Deus que transforma o coração e a mente das pessoas. Nós vamos nos empenhar em ser uma igreja super atrativa, acolhedora, carinhosa, e a gente vai fazer eventos interessantes para as pessoas, e vamos preparar refeição e comida, e queremos que elas se sintam bem no nosso meio. Mas em absoluto, essa é essa a razão pela qual nós estamos aqui, somos cristãos. É por causa da mensagem de Jesus Cristo. Porque Deus está salvando pessoas, está tirando pessoas da eternidade, da escuridão, e trazendo-as para a luz por meio de Jesus Cristo, Salvador de todas as pessoas. E aquele que tem fé em Jesus, então recebe vida eterna, vida plena e vida abundante, aleluia. E quando nós falamos essa palavra, quando nós anunciamos essa mensagem, quando nós semeamos essa verdade, o Espírito Santo começa a atuar no coração das pessoas para que elas acreditem em Deus, acreditem em Jesus Cristo. E uma vez então, finalmente, que o Espírito convence as pessoas de que a respeito de suas vidas, uma vez que o Espírito Santo atua no coração de alguém, na mente de alguém, e a faz entender, e ela começa a perceber que está num caminho de escuridão, que ela está num caminho horrível, e que ela está controlada pelo pecado, rendida ao pecado. Uma vez que o Espírito mostra isso com clareza para ela, e acontece o milagre do novo nascimento, como diz a Escritura, da regeneração. Nós ouviremos sobre isso no próximo sábado. Uma vez que isso então acontece, nós temos um outro evento importante, que é o da conversão. A conversão, meus irmãos, é quando o ser humano responde ao chamado divino. A conversão é quando a gente vira as costas para o pecado, em arrependimento e fé, e nos voltamos para Jesus Cristo. Conversão é olhar para o pecado e dizer, você é feio. Conversão é olhar para a vida sem Deus e dizer, eu não gosto dessa vida. Eu não quero essa vida, eu não acredito que isso é o melhor para mim. Então a pessoa vira as costas para o pecado e ela enxerga Jesus. E ela vê a cruz de Jesus, ela vê o amor de Deus na face santa e pura de Cristo. E ela diz, eu quero Jesus para mim. Eu quero a vida de Jesus em mim, eu quero conhecê-lo mais. Eu quero andar com Ele, eu quero ficar perto de Jesus. Eu quero obedecer aos ensinos dele, eu quero caminhar do povo dele. A pessoa começa a caminhar nessa direção. E isso é conversão. É mudança de rota, é mudança de direção. A conversão, irmãos, implica em uma mudança de atitude. É rendição à proposta de Cristo. E dois elementos são muito importantes na conversão, arrependimento e fé. Atos 20, versículo 21, nos é mencionado a respeito disso. Atos 20, o versículo 21. Testemunhando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Aleluia. Esses são dois elementos fundamentais para a conversão, arrependimento e fé. Pessoas que se convertem, eles se arrependem dos seus pecados. O que é o arrependimento? Arrependimento é a tradução de uma palavra grega chamada metanoia, que basicamente tem a ver com experimentar mudança nas percepções, mudança nas disposições e nos propósitos da mente. Arrependimento é você entender que a vida sem Deus não presta. Aquele que se arrepende, ele entende, ele olha para a vida sem Deus, para a vida inclinada aos desejos da sua própria natureza e diz, isso é mal, isso é horrível, e eu não quero isso para mim, e eu lamento ter vivido dessa forma. Alguém que se arrepende não acha bonito a velha vida no pecado. Não se gaba de ter sido um canalha. Alguém que se arrepende não se gaba de ter passado noitadas, bebendo, fumando,
de ter sido um mentiroso, um pilantra, não. Alguém que se arrepende, olha para isso, se entristece. E diz, meu Deus, como eu pude ser assim? Por que eu vivi dessa forma? E diz, eu não quero isso mais para mim. E vira as costas para o pecado, porque ele não só lamenta a velha vida, como ele tem fé que Jesus é a proposta de uma nova vida para ele. O apóstolo Paulo, no seu discurso, aqui no capítulo 20 de Atos, ele diz que eles vieram no seu ministério testemunhando a respeito do arrependimento em Deus, para com Deus, e a fé em Jesus. Esses dois são elementos importantes e poderosos para a conversão. Lucas 3, versículo 8, mostra para nós também a relação entre arrependimento e conversão. Quando lá é dito assim para nós, deem frutos que mostrem arrependimento. Frutos que mostrem arrependimento. Então o arrependimento não é só um sentimento. O arrependimento é uma coisa que se mostra em frutos, na mudança de comportamento, na mudança de hábitos, que é a conversão, que são as novas atitudes, que é a nova vida. A conversão é necessária. É necessária a conversão. Põe esse texto na tela. Mateus 18, versículo 3. Jesus diz que a conversão é necessária. E sem a conversão ninguém pode entrar no reino de Deus. Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Jesus disse então que a conversão é necessária. É preciso mudar de rota. É preciso mudar de direção. Paulo e Barnabé, depois de ordenarem a cura do paralítico, eles estavam sendo tratados como divindades. Eles curaram o paralítico pelo poder de Deus, estavam sendo tratados como divindade. Então, eles disseram para as pessoas assim, lá em Atos 14, senhores, por que vocês fazem isso? Nós também somos homens como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho, para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. A pregação evangélica implica em conversão. A pregação evangélica implica em chamar as pessoas a mudar de rota, a mudar de direção, mudar de hábitos, mudar de costumes, mudar de comportamento. Porque a conversão é a evidência do novo nascimento. É deixar de seguir a rota que leva à perdição. É recusar ser senhor de si mesmo, mas dar a Deus o senhorio absoluto de nossa vida. Então, meus amados, nós temos aqui, segundo as Escrituras, que a eleição é uma doutrina cristã importante. E a eleição implica em que Deus nos conheceu na eternidade e nos separou para Ele antes mesmo do mundo existir. O negócio de Deus com você não começou há 5 anos, há 10 anos, há 3 anos, o ano passado. O negócio de Deus com você começou antes que o mundo viesse a existir. O amor de Deus por você começou num tempo chamado eternidade. Lá Deus olhou para você e falou, esse vai dar bom, esse é meu. Lá Deus olhou para você e disse, eu quero ele no meu reino. E Deus te marcou, te elegeu. E você foi eleito lá na eternidade. Passaram-se milhares de anos. Até o dia que você veio ao mundo, você passou a existir. E Deus enxergou você. Nas suas andanças, na sua vida, nos seus costumes, nos seus hábitos. Deus viu você brigando lá na escola. Deus viu você falando mal dos coleguinhas. Deus viu você desobedecendo os seus pais. Deus viu você sendo desonesto. Deus viu você sendo chato, sendo impertinente com as pessoas. Deus viu você no seu pecado. E aí Deus usou de um expediente para trazer você para Ele. Para fazer você entender que essa vida não era a vida que Deus tem para você. Deus te chamou por meio da sua palavra. Deus mostrou para você o evangelho. Pode ter começado nas historinhas. Pode ter começado no Adão, na Eva, no Noé,
nessas outras que contam na escolinha, lá no MCA. Mas em um determinado momento, Deus se revelou a você na mensagem por meio da cruz de Cristo. E Deus te chamou. E o que é interessante é que, ao contrário das eleições regulares que a gente tem nas nossas cidades, nos municípios, em que nós escolhemos os governantes, na eleição anunciada na palavra de Deus, é o governante que escolhe o povo. É o governante que elege os súditos. Foi Deus que nos escolheu, nos elegeu, nos chamou através de sua palavra. E através da palavra dele, Deus chama pessoas em toda parte, em todo lugar, para experimentarem uma nova vida. Então, fale da palavra de Deus para as outras pessoas. Fale do amor de Deus para as outras pessoas. Compartilhe textos e porções das Escrituras com as pessoas. Compartilhe porções das Escrituras com as pessoas. Nas redes sociais, em folhetos, manualmente. Compre Bíblias e doe para as pessoas que não têm Bíblias. Ofereça às pessoas estudos bíblicos. Pergunte para os seus amigos, para as pessoas que vêm te perguntar sobre Deus, sobre a Bíblia. Diga para ele, você não quer estudar a Bíblia comigo? Quer ler as Escrituras comigo? Chame as pessoas para fazer isso. Porque ao fazer isso, é Deus chamando as pessoas para o reino eterno. É o chamado de Deus acontecendo. Para que as pessoas se convertam e venham para Jesus. Para que as pessoas mudem de atitude, mudem de direção e venham para o Senhor. E um dia, eu encerro aqui. Eu quero ler Apocalipse 17:14. Um dia, essa profecia vai se cumprir. Apocalipse 17, versículo 14. E você pode ficar em pé para a oração. Apocalipse 17 mostra, é uma descrição da batalha final dos tempos do fim. A batalha que acontecerá depois do milênio. Pelejarão eles contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá. Aleluia. Pois ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Glória ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. O Cordeiro vai vencer. O Cordeiro vai vencer, porque ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ele vai vencer. E aqueles que estiverem com ele também vencerão. Os que foram chamados, eleitos e fiéis, aqueles que se converteram em Cristo Jesus e que se acham com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Essa profecia vai se cumprir. E nós vamos estar com o Senhor. E nós vamos orar para que mais pessoas se juntem a nós para estar com o Senhor. Então, agora eu gostaria de pedir que você ore por pessoas que você gostaria que estivessem com o Senhor. A gente não sabe quem vai responder o chamado. Nós não sabemos quem são os eleitos. Aqueles que vão responder, que estão perdidos no mundo. Nós não sabemos. E por isso nós vamos chamá-los pela pregação do Evangelho. E vamos esperar que eles se convertam a Deus. E nessa igreja, a gente prioriza a mensagem do Evangelho. Aqui a gente prioriza a proclamação do Evangelho da paz. Pode não ser popular. Você vê que as pessoas não ficam animadas, né? Super felizes, não saem radiantes, encorajadas, tem uma semana de vitória, de grandes conquistas. Não é muito coach essa pregação. Pelo menos não parece, né? As pessoas ficam olhando, pensando. Parece que não empolga. Parece que não empolga, não deixa feliz. Parece até uma pregação triste, enfadonha. A gente fica pensando, será que o pastor vai demorar para acabar? É essa mensagem que Deus nos deu. É essa mensagem que Deus nos deu. E é nessa mensagem que nós temos que nos especializar. A gente tem muita coisa boa a dizer para o mundo, mas disso aqui a gente não abre mão. E se elas vierem por causa de outras coisas,
Beleza, mas a gente espera que um dia elas sejam apanhadas por isso. Que algum dia essa mensagem atravesse as suas almas. Penetre os seus corações. Incomode as suas vidas e coloque de joelhos diante de Deus. Diante do Evangelho da graça de Deus. Por favor, irmão, ore comigo agora. E ultimamente, eu ando desesperado, de ver uma igreja, de ver o povo de Deus extasiado diante de Cristo de sua glória. Ardendo em chamas com o coração diante da glória de Deus. Porque eu tenho visto, irmãos, eu sou pastor há algum tempinho já, eu tenho visto. Às vezes as pessoas choram por causa do testemunho do livramento, por causa de alguma coisa boa que aconteceu na vida. Glória a Deus. Eu fico super feliz, super animado. Eu amo o que o Senhor faz, os grandes livramentos de Deus. Mas essas pessoas, às vezes eu não vejo elas chorando pela obra da graça. Eu não vejo elas apaixonadas por Jesus. Elas querendo Cristo na vida. Então eu ando bastante desesperado, orando a Jesus, pedindo para que Ele nos faça de nós uma comunidade intensamente apaixonada por Jesus. Encantada por Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Porque se isso acontecer, a gente vai vencer umas bobeirinhas que a gente tem. Umas besteirinhas nossas. Essas coisinhas que aborrecem. A gente vai deixar isso de lado. Porque a gente enxergou a glória de Deus na face de Jesus. E eu quero pedir para você, por favor, junte-se a mim nessa oração. Eu falo, Deus, faz isso com a gente, encanta a gente por Jesus. Me faz ser apaixonado, intensamente apaixonado por Cristo. Para a glória de Deus. E que isso aconteça com outras pessoas de Londrina. Que isso aconteça com outras pessoas de Londrina. Que elas queiram vir para essa igreja por causa de Jesus. Que elas vejam Jesus em nós. E elas entendam o amor do Pai em Jesus. Deus, por favor, nós oramos essa noite. Nós oramos, Senhor, e fazemos um apelo. Um clamor no poder do Espírito Santo. E nós queremos muito que o Senhor mostre a tua glória para o mundo. Que o Senhor mostre a tua glória para o povo de Londrina. Que o Senhor mostre a tua glória para as pessoas dessa igreja local. E que nada seja mais especial, nada mais seja mais lindo, nada seja mais encantador, mais maravilhoso do que a tua glória, do que ver o teu amor na cruz, na ressurreição, na ascensão de glória. Por favor, Senhor, venha Deus, venha e cativa o nosso coração, põe-nos aos teus pés, Senhor Jesus Cristo. Faz isso com homens, mulheres, jovens, crianças, idosos. Pessoas vejam Jesus, amem as Escrituras e aquilo que elas falem sobre o Senhor. E arrependam-se dos seus pecados e tenham vergonha da velha vida. E tenham vergonha das suas indecências. E tenham vergonha, meu Deus, dos seus males, dos seus defeitos, das suas práticas mundanas. E elas se ajoelhem diante de Jesus, do perfeito Senhor, do puro Deus. Senhor, salva a nossa cidade, Jesus. Salve Londrina, Senhor. Salve pessoas que estão tão orgulhosas nos seus próprios desejos, nos seus pecados, entretidas na sua vida, satisfeitas, Senhor, com a sua vida de frieza espiritual, a vida distante do Senhor. Oh Deus, mostra para eles a tua glória e faz que isso aconteça através de nós. Por favor, Senhor, faz que isso aconteça aqui. Que as pessoas vejam o Senhor aqui, que elas entendam o teu amor entre nós. Nos ajude a expressar isso, a mostrar isso. Nos ajude a fazer isso da melhor maneira possível.
Nos ajude a fazer isso com clareza, com sabedoria, mas mostra a tua glória para o mundo. Mostra a tua glória para o mundo. Existem pessoas nessa cidade que elas vão aceitar, elas vão responder. A gente não sabe quem é. Nos leve para semear a boa nova, Senhor. Nos dá a coragem que nós precisamos para chamar as pessoas para conversão, para mudança de vida. Não deixe a gente viver, Senhor, numa vida miserável, aborrecidos em nossas inconformidades, em nossas discordâncias. Não deixe a gente viver assim, Senhor. Queremos viver apaixonados por Ti, pela Tua graça, pela Tua glória, pelo Teu amor. Todos os dias, Senhor, enche o nosso coração, faz nossa alma transbordar da Tua grandeza. Todos os dias, Senhor. Espírito Santo, faça-nos apaixonarmos por Jesus todos os dias. A cada novo nascer do sol, a cada novo amanhecer, que o nosso coração seja incendiado pelo amor de Jesus. Nós clamamos ao Senhor. Receba toda a glória, toda a honra, majestade, louvor, a força e o poder. Converta o coração de pecadores nesse tempo, Senhor. Converta o coração deles. Que venham para o Senhor. Que eles venham para perto do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.